líder do departamento mandou o Jin ir ajudar Lank e Violeta, pois elas estavam sob ataque. Assim, Jin parte para o local da batalha. Já do outro lado da cidade, Lost estava rindo igual um psicopata, pois estava gostando da luta. Lank no segundo seguinte partiu para cima e cuspiu fogo pela boca, jogando Lost para o céu com suas chamas. Assim, sem deixar ele pensar, Lank apareceu em cima dele, lhe dando um soco esmagador, o fazendo ser enterrado no chão. Descontrolada, Lank começou a gritar de fúria. Lost gritava: "Você pensa que sou fraco?" Lank, ouvindo isso, olhou de cima para baixo para Lost e disse: "Eu vou aniquilar você da face da terra." Ele sentiu que a aura de Lank estava aumentando. Muito longe dali, a rainha mandou Lost recuar o mais rápido possível. Lost disse que não e queria lutar contra Lank para saber quem era mais forte. No entanto, Joker apareceu para tirá-lo do local, e no segundo seguinte eles saltaram para longe. Lost, como uma criança, começou a fazer birra e queria ficar e lutar. Lank, vendo isso, disse: "Você não vai fugir." E em seguida lançou um laser monstruoso na direção dele. Joker tenta controlar o laser com todas as suas forças, mas era forte demais. Então no segundo seguinte eles foram cortados ao meio, e o impacto foi tão grande que as irmãs que estavam perto foram jogadas para longe. Nesse momento, no céu, um brilho apareceu. Era Jin, que havia chegado no campo de batalha. O prédio que foi atingido pelo laser de Lank acabou caindo para o lado das irmãs, mas no último segundo, antes de serem esmagadas, o silêncio ocorreu no campo de batalha. Então, bum, o prédio foi afastado com apenas um soco. Era Jin que havia salvado as irmãs, e elas falavam: "Quem é esse? O que acabou de acontecer?" E uma das irmãs ficou sem palavras pela aparência do homem que a salvou, ficando encantada com ele. E ela disse a Jin: "Meu Deus, quem é você?" E Jin estava friamente a olhando. Uma das irmãs ficou sem palavras pela aparência do homem que a salvou, ficando encantada com ele. Ela disse a Jin: "Meu Deus, quem é você?" E Jin estava friamente a olhando. Jin percebeu o problema, viu que Lank, em sua segunda forma, perdeu o controle de seus poderes. Então calmamente Jin levantou sua mão e disse: "Reversão", quebrando e limitando os poderes de Lank, assim a fazendo voltar ao normal. E com isso, Jin acabou voltando em sua forma base. As irmãs gêmeas ficaram sem palavras vendo Jin e se perguntando como ele era um cara bonito e agora aparece um zumbi. Assim, as duas achando que eles três tinham poderes da tecnologia antiga, pois seus poderes estavam em outro patamar. E agora, seu novo objetivo: descobrir quem era esse cara de capuz, pedindo para a academia descobrir tudo sobre ele. Longe do campo de batalha, Lost e Joker acabaram sobrevivendo ao ataque monstruoso de Lank, porque antes de serem pulverizados, Joker usou sua habilidade de reconstrução molecular dos dois, assim conseguindo se salvarem. Mas no segundo seguinte, eles dois sentiram mais dois zumbis muito fortes chegando na cidade, e no céu um avião havia chegado no aeroporto. Eram os dois subordinados de Jin, que recém chegaram do país B. No outro dia, quando as coisas finalmente se acalmaram, as irmãs já estavam dando seu próximo passo, chamando alguém para ajudá-la a descobrir quem era o cara de capuz. E a reunião dos países finalmente começou. Já na academia, as irmãs gêmeas estavam olhando para Jin, se perguntando se ele era aquele cara bonito que elas viram, ou estavam vendo coisas. De repente, um homem chegou e disse que o primeiro-ministro mandou ele vir para tentar ajudar elas a descobrir quem era esse cara de capuz. Ele era o líder do departamento do país B. Então, sem perder tempo, as irmãs começaram a explicar quem ele deveria investigar. O líder, com uma voz sarcástica, falou que com a habilidade dele de extrair memórias seria muito fácil. E em seguida, com apenas uma transformação, ele estava idêntico ao presidente do país A. As irmãs acharam perfeito o disfarce. Após algumas horas, a reunião acabou. De volta com Jin e Violeta, Violeta começou a perguntar quantos anos de vida Jin deveria ter: 800, 2.000 anos, 3.000 anos de idade. Mas sem aviso, ela simplesmente virou as costas e disse que era inútil perguntar, pois Jin nunca lembrava de nada. Nesse momento, enquanto Violeta foi embora, os dois subordinados da rainha estavam procurando Jin, assim acabando o achando. Eles queriam ter certeza do que sentiram e viram naquele dia. Ao olhar atentamente para Jin, ele sentiu pavor e desespero da aura de Jin. Então saiu vazado dali, pois agora ele tinha certeza que Jin era um monstro e não deveriam mexer. Ao olhar atentamente para Jin, ele sentiu pavor e desespero da aura de Jin. Então saiu vazado dali, pois agora ele tinha certeza que Jin era um monstro que não deveriam mexer. Jin então recebeu um telefonema. Era Violeta que estava o avisando que o presidente queria falar com ele, mas na verdade era uma das irmãs gêmeas que estava usando a voz de Violeta. Em outra sala, Lank veio chamar Violeta porque o presidente queria falar com elas. De volta com Jin, ele entra na sala e o presidente o chamou. No entanto, Jin não sabia que esse cara era o líder do departamento disfarçado. Ele falou: "Zombie, eu quero fazer uma pergunta a você." As irmãs finalmente teriam a resposta que queriam, pois seu plano estava dando certo. Nesse exato
exato momento, Violeta e Lanky estavam chegando na sala do verdadeiro presidente. E eles a chamou ali porque queria ir ao banheiro e não queria ir sozinho. As duas ficaram incrédulas ao escutar isso. Já no banheiro, as duas estavam tranquilas de guarda, mas o que elas não sabiam era que os subordinados da rainha que correram de Jin estavam dentro do banheiro. E eles estavam falando que perderam a oportunidade de capturar o presidente e nunca mais teriam essa chance. Mas de repente alguém ao lado deles estava assobiando. Era o burro do presidente, que ainda por cima cumprimentou seus inimigos. Violeta e Lanky estavam esperando ainda o presidente, quando de repente um estrondo enorme no prédio. Eram os dois subordinados que capturaram o presidente. Violeta e Lanky entraram no banheiro e, dando uma espiada de leve no banheiro masculino, elas viram um arrombo na parede, ficando em choque com isso, soando o alarme para todos do prédio, pois o presidente foi capturado. Violeta, desesperada, tenta ligar para Jin, mas ele acaba não atendendo e ela se pergunta o que está acontecendo. Lanky, não vendo alternativas, quer se transformar novamente, mas Violeta disse que ela não poderia, pois sem o Jin por perto, Lanky poderia perder o controle e matar todos no prédio, falando que nem ela tem controle 100% do seu poder. Lanky a questiona: o que vamos fazer então? Violeta acaba tendo uma ideia e vai até os subordinados de Jin, que eram para serem cachorros domésticos. Lanky diz que eles não eram cachorros e não conseguiriam achar o presidente. Nesse momento, os dois libertaram um pouco de suas auras e as duas estralaram seus olhos, vendo apenas um pouquinho do poder desses dois. Então, de repente, um deles deu um tapinha na parede do prédio, assim abrindo um arrombo. Neg dizia: finalmente liberdade, pode deixar com a gente, senhoras. No segundo seguinte, em alta velocidade, ele deu um salto que abalou todo o prédio. Lanky, vendo a cena desses dois, disse o que o Jin deu para esses dois caras. Já na perseguição, eles já estavam na cola dos dois subordinados da rainha. Fury falou: irmãos, deixem esse humano para trás, assim nós deixamos vocês viverem. O subordinado da rainha ficou em choque olhando para os dois. Impossível, dois chefes zumbis juntos. E desesperado, ele foge o mais rápido possível. Zumbi tolo, agora você está morto. E agora os subordinados de Jin irão mostrar o poder que seu mestre lhe deu, mostrando suas verdadeiras formas. Violeta e Lanky vão atrás de Fury e Leg, e logo um confronto épico iria começar. Alguns minutos depois, eles chegam nas ruínas do quartel-general da rainha zumbi. Lost acabou reconhecendo o presidente que estava com eles, mas desesperado, Gold falou que estavam sendo seguidos. Então Leg e Fury chegaram ao local. Então todos os zumbis ficam sem palavras ao ver aqueles dois. Um forasteiro! E todos eles, vendo aqueles dois, acharam que eles eram os reis zumbis do país A. E Lost começou a negociar com Fury, pois todos deram zumbi e deveriam lutar junto contra os humanos. E o Lost afirma que o plano da rainha para os zumbis era grandioso, um grande propósito. Escutando essas palavras, Fury acaba lembrando de muitos anos atrás. E agora sabemos que Fury era um simples pássaro, um corpo que comia carniça zumbi. E por conta disso, ele ficou muito inteligente e queria ter pernas e mãos iguais aos humanos. Mas em um belo dia, ele acabou sendo alvejado por um dos humanos. No entanto, o dia estava passando por ali e percebeu que no meio de toda essa guerra havia vida. Assim, encontrando Fury e o pegando para si, Jin o leva como um amigo e na mesma hora lhe dá um conselho: que o ódio não é a solução e não resolvem as coisas. Após lembrar do que o seu rei havia dito, Fury disse em voz alta: nosso plano é muito mais magnífico do que o de vocês. E nesse momento, Violeta e Lanky chegaram ao local e Fury já estava começando a transbordar sua aura. Lost, com um sorriso, sabia que não teria mais conversa, então Fury friamente estava olhando para todos. Em seguida, ele começou a se transformar e em sua mente a voz de seu rei dizia: se você quer pernas e braços de humanos, tome. Então Fury começou a se transformar em humano e seu poder estava em outro patamar. Fury se transformou em sua verdadeira aparência e seu poder havia se elevado tanto que superaria qualquer pessoa em nível presidente. Violeta e Lanky ficam em choque vendo aquele cachorro do Jin virar um humano. Joke, sentindo a aura de Fury, ficou incrédulo. Já Lost achou ele ignorante, dizendo que ele iria eliminá-lo, se preparando para lhe dar uma rajada de seu poder. Fury apenas encarava Lost com um olhar frio. No segundo seguinte, Lost, com toda a sua raiva, lançou com todo seu poder esmagador para cima de Fury. Como se o tempo tivesse parado, Lanky mandou Fury se mover para não ser atingido. Mas boom, um tornado avassalador de chamas cobriu todo o corpo de Fury. E no meio do tornado, Lost apareceu com tudo, quebrando a cabeça do seu inimigo. No entanto, Lost ainda não havia entendido que Fury estava em outro patamar de poder. Então Fury lhe desferiu um golpe direto, o acertando em cheio, o fazendo atravessar a cidade com apenas um soco. Joke, vendo isso, falou: isso apenas foi o soco dele. Fury então puxou o ar com sua mão, como se fosse
passe em lâminas cortou o prédio à sua frente, jogando todos os zumbis por perto para os ares, assim deixando Lost caído, vencendo a luta com apenas 2 golpes. Joe, mesmo vendo a diferença de poder, decide com determinação lutar contra a Fury, e em seguida ele disse a arte da adaga, e vários cortes foram em direção ao Fury. No entanto, todos os golpes foram insignificantes contra a Fury. Mesmo assim, Joe partiu para cima, tentando um confronto direto contra a Fury, mas Fury olhou nos seus olhos e disse: afaste-se. E boom, Fury estraçalhou todo o chão em volta dele, jogando Joe para longe. Joe sabia que assim ele não teria chance nenhuma. Joe percebeu que não teria chances contra a Fury. Nesse mesmo momento, Violeta e Lang estavam tentando resgatar o presidente, mas vários zumbis foram para cima delas, tentando pará-las. No entanto, ao longe, elas ouviram: calma, senhoras, estão sob a proteção do nosso rei. Então um braço gigantesco apareceu em cima de um dos prédios, e com um golpe monstruoso caiu sobre a cidade, afastando todos os zumbis que estavam cercando as duas. Violeta e Lang estavam apavoradas, não acreditando em seus olhos. Então um monstro enorme se levantou, um dos servos mais poderosos de Jin, uma raça lendária entre os zumbis. Egg estava pronto para começar a batalha. Joe Gold também não estava acreditando em seus olhos, pois aquela raça de zumbi deveria estar extinta há mais de 1000 anos atrás. Então, como um deles estava bem à sua frente, Gold, vendo que não conseguiria escapar, decidiu ficar e lutar, assim entregando o presidente para Leon levar até a rainha. Então Fury pulou até Leg e juntos estavam prontos para atacar. Nesse tempo, Leon conseguiu levar o presidente até a rainha, assim correndo desesperado para voltar, pois seus amigos precisavam de sua ajuda. No campo de batalha, Joe e Gold estavam partindo para cima, junto de seu exército zumbi. Na retaguarda, Leon estava usando uma tecnologia para aumentar o poder de Joe e Gold. Fury, vendo isso, achou interessante eles terem essa tecnologia em mãos. No entanto, eles estavam ali para cumprir uma missão, e Leg apenas disse: desapareça um escória. E com apenas um soco avassalador, devassou todo o exército zumbi. E com um soco avassalador, Leg devassou todo o exército zumbi. Leon ficou incrédulo ao ver todo o exército sendo devastado. Joe, com muito ódio, partiu para cima de Fury, mas Fury facilmente conseguiu desviar, e no segundo seguinte enterrou a cara de Joe no chão, mostrando que ele não era nada. Nesse mesmo momento, Gold estava pedindo a potência máxima para Leon da tecnologia. Então, com a alavanca puxada, Gold começou a gritar de ódio, dizendo que eles iriam pagar caro. Leg, vendo isso, achou interessante. Gold acaba se transformando em uma criatura colossal que berrava pela batalha. Então Gold partiu direto contra Leg, dando um impacto monstruoso quando se chocaram. Gold continuava a empurrar Leg para trás com toda a sua força. Gold falava: você não é bem-vindo aqui, seu inseto. Mas no segundo seguinte, um calafrio percorreu todo o corpo de Gold, estralando seus olhos. Leg falou para Gold: se você não trazer o presidente para nós, todos aqui vão morrer. E Gold não estava entendendo, porque mesmo fazendo muita força, seu inimigo nem saía do lugar. Leg acabou pegando pelo pescoço e disse: você é muito fraco, desferando golpe direto no peito de Gold, o fazendo cair com tudo no chão. Realmente a força entre eles dois não tinha como comparar. Perto dali, Joe estava avançando todo debilitado contra Fury, querendo saber o porquê eles estavam do lado dos humanos. Fury tranquilamente disse: não posso responder suas perguntas, apenas estou cumprindo minhas ordens. Assim, lhe dando um golpe esmagador na cara de Joe, fazendo o Joe de capacho. Fury então falou: não posso responder suas perguntas, apenas estou cumprindo minhas ordens. Em seguida, ele desferindo um golpe direto na cara, ou jogando para longe. Na luta de Gold contra Leg, Gold perguntou por que Leg estava ajudando a humanidade. Então Leg contou a sua história. Há muitas décadas atrás, eu era apenas um alienígena na Terra, com o vírus zumbi. Nós nunca queríamos guerra, apenas queríamos ter nosso próprio território e viver em paz com nossas famílias. No entanto, os humanos não queriam conviver conosco. Assim vieram com sua tecnologia massiva, destruindo todos da minha raça. Meu pai lutou bravamente para nos proteger, e minha mãe, no desespero, acabou me escondendo. Eu vi meus próprios pais morrerem em minha frente. Naquela época, eu escutei um dos humanos falar que todas as raças de zumbi foram aniquiladas. Naquele momento, o humano havia me encontrado na caverna, e quando achei que iria ser o meu fim, eu vi a cara daquele ser humano ser esmagada por apenas um soco. Então eu ouvi, eu lembro como se fosse hoje, um homem ou zumbi ou até mesmo alienígena. Ele havia me protegido. Eu vi aquele homem lutar sozinho contra um exército inteiro para me proteger. Esse homem era Jin.